senhores, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para começo de conversa, feliz ano novo para todo mundo aí, feliz 2026, começando mais um ano aí, com muito trabalho, se Deus quiser, falando muito de Palmeiras, falando muito aí de futebol, e a gente vai, obviamente, começar aqui no nosso ritmo, né? Porque a gente terminou o ano aí trazendo 3, 4 notícias, e a gente sabe que o começo do ano é mais devagar e tal, mas assim, vou trazer 2 assuntos aqui nesse vídeo, tá? E se tiver mais notícias aí durante o dia, como vocês sabem, a gente pega e traz aqui, se é o menor problema também. Mas tem 2 assuntos que eu quero tratar. Primeiro, senhor Abel Ferreira, melhor, né? Na sequência. Primeiro, Flamengo. Falar para vocês o efeito, o que está acontecendo com o Flamengo em relação ao Caio Jorge, o que isso impacta o Palmeiras e os outros times do Brasil. E depois, Abel Ferreira e Felipe Melo, né? O Felipe Melo soltou o verbo aí sobre Abel Ferreira e é legal da gente comentar e também de saber a opinião de todos vocês, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Já antes da gente falar das notícias, desejo de verdade que esse ano seja muito bom para vocês, não só pelo Palmeiras, né? Pô, é claro, a gente tem isso em comum de torcer para o mesmo time, né? A maioria, pelo menos, que deve estar me assistindo, torce para o mesmo time. Se você não torce também, não tem problema, que seja um início ótimo de ano para você aí, que o ano seja muito bom, tanto para o Palmeiras, né? Se você for do outro time, não vou desejar um bom ano para o seu time, mas desejo um bom ano para você pessoalmente também. E para o Palmeiras, que seja um ano melhor que ano passado. Que ano passado, meu pai do céu. Tá? Então, né, vamos falar aí primeiro em relação ao Flamengo, porque o Flamengo, a última atualização sobre o Caio Jorge é a seguinte, ó, eles estudam aumentar mais uma vez a proposta por Caio Jorge, o rubro-negro não desiste do atacante e agora estuda esticar a corda para 27 milhões de euros, 166 milhões de reais, mais Everton Cebolinha. E o Flamengo entende que essa oferta seria 35 milhões de euros, né, 228 milhões de reais, é somado tudo, pois entende que o Cebolinha vale 8 milhões de euros, 52 milhões de reais. Cebolinha não se opõe à possibilidade de ser envolvido na negociação e vê com bons olhos a ideia de voltar a trabalhar com o Tite. No entanto, o Cruzeiro mantém cautela, porque sabe que daqui 6 meses o atacante poderá assinar pré-contrato com qualquer clube e sair do Flamengo de graça ao final do ano. O que poderia fazer o Cruzeiro repensar é a inclusão de Luiz Araújo no negócio, mas o Flamengo não pretende se desfazer do camisa 7. As duas propostas do Flamengo por Caio Jorge, que já foram recusadas pelo Cruzeiro, 30 milhões de euros, 195 milhões de reais, e 24 milhões de euros, 156 milhões de reais, mais Everton Cebolinha, que o Flamengo avalia em 52 milhões de reais, daria 228 milhões de reais. O porquê que eu tô trazendo isso aqui, pô, canal de palmeirense falando de coisa de Cruzeiro, de Flamengo e tal. O quanto isso impacta no restante do mercado. Primeiro, Flamengo e Palmeiras já fizeram uma coisa que impactou completamente no futebol brasileiro atual, que é o salário. Né? A gente tem o exemplo do Marlon Freitas, né, se concretizando aí a negociação. Marlon Freitas ganhava ali, parece que na casa dos 700, 800 mil por mês no Botafogo e deve vir recebendo 1 milhão mais no Palmeiras, né? Então, e ele é só um exemplo, né? O Palmeiras tem outros jogadores aí com salários altos, né? Na casa de 1 milhão para mais, e o Flamengo nem se fala, né? O Flamengo também tem. Então, o Flamengo e o Palmeiras hoje fizeram com que os salários dos jogadores, especialmente jogadores de alto nível, ele aumentasse muito. Se aumenta do alto nível, ou de baixo nível também aumenta, né? Então, se o Palmeiras tem um elenco ali com Vitor Roque, Flaco Lopes, o próprio Veiga, que está há muito tempo, né, tem o salário alto, Gustavo Gomes, Andrés Pereira. Então, se você tem um elenco com esses caras e o salário deles estão alto, os caras inferiores não vai ser muito, mas tudo bem, né? Um pode ganhar 1,5 milhão, o outro vai ganhar 500 mil, mas 500 mil, dependendo do jogador, é bastante coisa. E o que isso, né, interfere no mercado de maneira geral? Que os outros clubes têm essa dificuldade de contratar porque não conseguem chegar nesse nível de salário, e aí eles têm que ir para jogadores com menos qualidade, aí, digamos assim. E hoje quem acompanha aí é o Cruzeiro, né? O Botafogo acompanha de certa forma até aqui, eu não sei como vai ser daqui para frente, porque todos os problemas que eles estão tendo com a SAF, o Atlético Mineiro tem salários altos também, mas meio assim, de maneira irresponsável. O Corinthians nem precisa falar, né? O Corinthians tem uma folha salarial alta, não deveria ter, ganhou a Copa do Brasil aí, é verdade, mas é aquele negócio, a gente sabe, pode bater campeão em uma oportunidade ou outra, mas é totalmente irresponsável, né? Totalmente irresponsável pensando a médio e longo prazo. E aí o Flamengo entrando nessa questão do Caio Jorge,
você oferecendo papo de 200 milhões aí, né? Cento e poucos milhões, mais um jogador que para mim é um jogador muito bom, que é o Everton Cebolinha, você começa a jogar o mercado lá em cima, né? O que aconteceu muito também, né, nos últimos anos, até depois que o Dembélé foi comprado por muito caro ali, pelo Barcelona, começou a acontecer isso, né? Na Europa começaram a pagar mais caro em jogadores mais normais, digamos assim. E isso vai acontecer cada vez mais no futebol brasileiro. Hoje você já paga 40, 30 milhões em volante. Antes isso você não, nem pensava nisso, né? Antes era uma loucura. Claro, tem inflação, tem várias questões aí também econômicas que não estão só no futebol. Mas quando os times movimentam dinheiro nesse nível, começa a superfaturar o mercado. Então o Flamengo, eu acho que essa manobra ela tem dois objetivos. Primeiro, claro, reforçar o time. Isso não vou falar que os caras não têm intenção de reforçar o time, que tem muito, que o Caio Jorge seria um ótimo reforço para eles, mas também tem intenção de superfaturar o mercado e aí fazer com que os outros clubes não consigam acompanhar, né? O próprio Cruzeiro tá segurando porque tem esse aporte aí, tem essa grana, mas pô, amanhã ou depois surge um jogador de alto nível aí no Atlético Mineiro, né, no São Paulo, no próprio Corinthians. Se o Flamengo for para cima, ele consegue, velho, tá ligado? Porque esses clubes hoje não conseguem segurar financeiramente como o Cruzeiro tá fazendo. E o Cruzeiro tá fazendo um jogo duro que eu não sei até onde vai segurar, né? Não sei até onde. Não sei se o Caio Jorge vai dar uma de Arrascaeta, né, que forçou a saída deles do Cruzeiro pro Flamengo, mas essa questão de Caio Jorge e Flamengo, ela deixa o mercado em alerta, mano. E o Palmeiras precisa prestar muita atenção nisso, porque o Palmeiras tá devagar no mercado esse ano, tá muito devagar, né? Porque a gente até agora tem o Marlon Freitas, que ainda nem concretizou, mas deve aí, ao que tudo indica, chegar na segunda-feira para fazer seus exames e tal, esses detalhes e assinar. E mais nada, né? Porque a gente não tem mais nada, até, pô, tomando cuidado aqui. Ontem acabou não tendo vídeo, né? Nem só porque era feriado, porque realmente não tinha nenhuma notícia. Começou a circular coisa de Matheus Pereira de novo. E aí eu tomei cuidado também para trazer para não ficar fazendo uma novela onde nem tem. Então o Palmeiras me parece que ainda tá devagar. E eu falei isso no vídeo que eu falei sobre o Matheus Pereira, que é a informação do Bruno Andrade, ainda que o Palmeiras sonha com o Matheus Pereira e tá aguardando se ele renova ou não com o Cruzeiro. Para mim, a proposta já devia estar na mesa do cara. E aí ele já pensar, ou renova, ou essa proposta que é muito boa e tal, sabe? Então já pensar meio que nisso. Então eu queria trazer essa informação em relação ao Flamengo e o Caio Jorge, porque eles têm, porque isso, acredito eu, vai ter muito impacto no mercado nos próximos anos, tá? E agora, transicionando aí para o nosso assunto, Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, informação aqui da ESPN, o Palmeiras inicia os trabalhos para a nova temporada a partir do dia 4 de janeiro e não terá a presença do técnico Abel Ferreira. O português só deverá estar na academia de futebol entre os dias 6 e 8 desse mês. Então aí 2 ou 4 dias de diferença do restante. É de prática que o profissional receba alguns dias a mais de folga em relação aos atletas. O mesmo fato se repetiu em anos anteriores, em acordo com o departamento de futebol. E aí eu vou trazer nosso amigo aqui, Felipe Melo, falando sobre o assunto, porque eu falar uma coisa, o cara que estava lá no clube até ontem é totalmente diferente, né? Se liga. Olá, rapaziada, falar um pouquinho dessa situação que saiu falando do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que vai voltar depois do elenco, né? Eu quando jogava no Palmeiras ainda, quando nós fomos campeões da primeira Libertadores, por causa da pandemia, se eu não me engano, a hoje o presidente emprestou inclusive o avião para ele ir para lá. E ele, naquela época, ele já tinha voltado depois. Mas de verdade, cara, eu entendo. Eu entendi naquele momento ali, voltar depois. Sabe, pandemia, ficou muito tempo ali, a família morava fora, sabe, e tinha ganhado as competições, foi campeão da Libertadores, sabe, tranquilo. Agora, não sei se, né, as notícias que estão saindo aí, que ele vai voltar depois. Foi um ano que o Palmeiras gastou muito e não ganhou nada, né? Eu acho que ele teria que ser o primeiro a se apresentar. Aí eu acho um erro muito grande. Um erro muito grande. É um grande treinador, mas eu não tenho dúvida alguma de que os atletas eles vão pensar da mesma forma. Olha, pô, não ganhou nada no ano passado e vai voltar depois? Como assim? De verdade, quando aconteceu naquela vez, eu entendia e bati palma. De fato, precisava, merecia
voltar depois, estar lá com a família, foi para Portugal, pandemia, é complicado. Mas depois de um ano sem vencer nada, eu acho equivocado. Como eu não fico em cima do muro e não fujo de uma questão, estou aqui falando para vocês aquilo que eu penso sobre esse tema. E se de fato realmente acontecer, né? Se de fato realmente acontecer. E mais uma vez traz sobre si ainda mais responsabilidade de ter que vencer coisas importantes nesse ano de 2026. Valeu, rapaziada, tamo junto. Não é a primeira vez, né? Como ele bem disse, o Abel, inclusive o João Martins falou disso no meio do ano, né? Que às vezes um da comissão fica mais tempo que o outro e tal, acontece, o Abel já ficou algumas vezes. E aí, cara, eu acho que o Felipe Melo ele pega num ponto muito importante, né? De você entender o momento, né? Igual ele falou ali na pandemia, aconteceu muita coisa, né? Então, tipo assim, veio a pandemia, o Abel chegou, né? Depois e tal, a gente ganhou o Paulista em cima do Corinthians ali sem público, o Abel chega e joga sem público por muito tempo, ganha Libertadores, né? Depois eu não vou lembrar, cara, porque é muito. Vocês lembram que foi meio doido, né? Que teve uma Copa do Brasil, depois teve Recopa, Supercopa, tudo meio que embolado, assim. Mas naquele meio tempo, quando ele tem uma férias e volta depois, demorar realmente dava para entender. E a família dele tava toda para lá, né? Filhas, esposa e tal. Hoje já muda, hoje acho que tem uma filha lá só, e os pais, né? Claro, pai e mãe. Isso também é complicado, mas realmente entender o momento é importante demais. Pensando no elenco, né? Pensando em, pô, todo mundo voltou, eu não tô, como que isso vai reverberar na cabeça dos caras, na cabeça da torcida principal também, porque a gente já sabe, né? O Abel, em determinado, chegou perto de ser uma unanimidade no clube, na torcida, e hoje, mano, desculpa, né? Hoje, você entrar no Twitter, escreve lá o termo abelizados. Você vai ver lá, vai estar a gente, inclusive, pro meio e tal. Isso porque a gente já criticou muito Abel Ferreira, né? Grande questão que eu já falei isso aqui até no outro vídeo, né? A gente critica ele, a gente critica escolhas de futebol e tal, mas a gente não ofende, né, cara? A gente fica aí na nossa crítica que nos cabe, que é dentro do âmbito do futebol. Passou disso, não dá. E a galera quer que passe, né? É que sejam umas críticas mais que isso. Eu não, eu vou ficar, a gente aqui, né, sempre vai ficar nas críticas em relação ao futebol, que é o que nos compete, né? E o que nos compete hoje é de fato, o Abel Ferreira, a gente começar o ano, começar agora, pô, já é dia 10, a estreia contra a Portuguesa, né? Uma estreia difícil, inclusive. Então, o time se reapresentando aí, tem 5 dias aí para treinar, talvez. E aquele treino, né? Ainda aquela volta, questão física, não é aquele treino já conhecendo assim e tal. E ele já falou, né, sobre ele não dar treino, ele mais acompanhar, quem dá treino mais os caras da comissão, mas a figura acho que é importante demais, né? Então, o Felipe Melo classificou aí como um grande erro, e eu vou na dele ali, assim, mais do que o futebol. Nem acho que isso vai interferir tanto na questão do futebol, tipo assim, pode chegar lá no final do ano e a gente ganhar as paradas, igual ele falou, e já teve ano que ele fez a mesma coisa e ganhou. O que eu tô falando é questão realmente de presença, sabe? Da torcida olhar, pô, o cara já voltou, os jogadores olharem e tal, então eu acho que é um erro, né? Enfim, ele tem as questões pessoais dele, por isso que eu falo, eu me resguardo, não falar da questão pessoal, não sei quais os motivos, assim, de ter dias a mais que os outros, né? Cada um tem o seu, o clube, assim como na empresa, né? Quando uma empresa vai lá, você pega as férias, às vezes a empresa compra suas férias, então você tira, ao invés de 30, você tira 15 dias, né? Claro, não dá nem para comparar a questão profissional do Abel com a gente aí, que é CLT ou até mesmo PJ, cada um tem uma mecânica diferente. A de jogador, de treinador, é um outro nível. Até a questão financeira não tem nem o que falar, né? Então a empresa pode exigir mais ou menos. A empresa, no caso do Palmeiras, que paga muito bem para ele, pode ter as suas exigências, né? Então, isso cabe também, além do próprio Abel, e aí eu acho que isso poderia partir dele, mas também do próprio clube, né? Então, acho que eu vou na mesma opinião do Felipe Melo aí, e eu torço de verdade para que não interfira no ano, assim, tipo, realmente chegue lá no final a gente fala, pô, ele ficou ali uns dias, mas não fez diferença, a gente ganha as coisas. Porque a galera vai voltar a resgatar isso, né? A galera já tá zoando isso, negócio de gostar muito de férias e tal. Já teve isso em outros anos, teve isso no meio do ano. E agora de novo, né? Enfim, né? Espero que isso realmente não interfira, mas eu vou na mesma opinião
do Felipe Melo aí, porque quem sou eu para discordar do Felipe Melo aí, se tratando especialmente da parte de bastidores, né? Beleza, então era isso, deixa a sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante, tá? Tendo mais coisas do mercado, especialmente a gente traz por aqui. É isso, tamo junto.